paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa Acessibilidade em Ação. Nós estamos tratando da série A Prática da Acessibilidade nas Igrejas e tem sido uma grande bênção para todos. E hoje vamos refletir sobre um tema muito importante para a igreja, que é acolhendo a família da pessoa alvo da acessibilidade. Pois quando falamos sobre acessibilidade, normalmente pensamos na pessoa com deficiência, não é mesmo? No entanto, existe uma família que também enfrenta desafios, vive preocupações, experimenta cansaço e necessita de acolhimento, amor e cuidado espiritual. A palavra de Deus nos ensina a olhar para as pessoas com misericórdia e entendimento, reconhecendo que cada vida é preciosa para o Senhor. E para aprofundarmos essa reflexão tão necessária, teremos agora a participação especial da irmã Mariamin, que já preparou uma palavra abençoada sobre acolhimento da família, da pessoa com deficiência. E que nós possamos ouvir com atenção e coração aberto aquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio da nossa irmã. A paz do Senhor, irmã Amin. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós trataremos sobre a família, o acolhimento aos pais e aos irmãos dessa pessoa com deficiência. Para começar, eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em João, capítulo 9, versículos 2 e 3, que diz: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, essa ideia de que a deficiência ou qualquer, às vezes, doença crônica, alguma coisa, possa ter relação com o castigo de Deus, isso está no imaginário das pessoas. Não só das pessoas com deficiência, mas também da igreja e da sociedade. Então, por isso que está registrado na Bíblia essa pergunta. E interessante, quem é que fez a pergunta? Foram os discípulos ou foi a multidão? Foram os discípulos. Então, foi a igreja quem trouxe para Jesus essa dúvida. Isso está acontecendo na vida desse casal por algo que eles fizeram? Ou foi o próprio filho ou foram os pais? Então, a resposta do Senhor é muito clara. Não foi nem os pais nem o filho. Então, quando Deus nos cria, Deus não erra nessa conta. Então, o Senhor é quem criou todos nós. E Ele nos criou da forma como Ele quis. E isso não é erro, Deus não erra. E nós, como igreja, precisamos entender isso, porque é normal a família já vir com essa ideia. Quando você recebe alguma notícia, ou de uma deficiência, ou às vezes de uma doença crônica no meio da família, a tendência é o quê? E agora? É algo que eu estou sendo punido? Foi algo que eu fiz ou deixei de fazer? É muito comum isso, principalmente a mãe se colocar nessas dúvidas. Será que foi algo que eu fiz durante a gestação, ou deixei de fazer, ou mesmo na criação, na educação dessa criança? E não foi nenhuma coisa nem outra. Então, isso é importante, nós entendemos e nós acalmarmos essa família, essa mãe, esse pai que vem com essa demanda e trabalhar isso com a igreja. Cada um de nós somos feitos de acordo com aquilo que Deus quis. Cada um de nós tem situações que vamos ter que viver e que vamos ter que enfrentar. Todos nós temos algumas limitações. Nós não somos competentes em tudo, isso é impossível. Então, o que nós temos que trabalhar ao acolher essa família? Primeiro, é uma família que vem em dor. É uma família que vem sendo maltratada no dia a dia. Em que sentido? É tudo muito difícil. Marcar uma consulta médica, marcar as terapias que essa criança precisa, exames. Então, tudo é muito difícil, seja pelo serviço público, seja por plano de saúde. Então, é
tudo muito demorado, nunca é na hora e no tempo que a família gostaria, que os profissionais gostariam. Essa mãe, geralmente, ela para de trabalhar e ela vai se dedicar ao filho, porque essa logística de levar para a terapia, disso, é complicado. Então, nem sempre o casal consegue trabalhar os dois. Então, acaba a mãe abrindo mão da sua vida profissional para levar o filho a esses atendimentos. Depende muito também da rede de apoio que essa família consegue ter. Se eu tenho mais condições financeiras, eu posso, por exemplo, ter uma rede de apoio maior. Eu posso contratar pessoas para fazer aquilo que eu faria e eu permanecer no meu emprego, nesse aspecto. Outras vezes a família não tem condições. Então, nós não podemos também cobrar da família, mas a criança precisa disso. A família sabe, a família está recebendo essa demanda do médico, dos profissionais, mas ela faz aquilo que ela dá conta, aquilo que é possível na sua logística, na sua vida financeira, em todos os aspectos, onde ela mora. Então, assim, são vários aspectos que nós temos que levar em consideração para não ficarmos o quê? Cobrando dessa família. Amém, irmãos. Que reflexão importante. Precisamos compreender que cada família enfrenta suas próprias limitações e desafios. E, como igreja, somos chamados a oferecer apoio e não cobranças, não é? Esse olhar de misericórdia e acolhimento é o que fortalece a fé e traz esperança. E é justamente sobre isso que a irmã Maria Amin continua a nos ensinar. E esse pai e essa mãe, o que eu vou conversar no final do dia? Eu vou trazer para a minha conversa com os meus familiares ou com os irmãos que eu encontro na igreja, com os meus amigos, aquilo que foi o meu dia. E pense, o que vai ser o dia dessa mãe? É uma mãe que vai estar em contato, talvez com uma criança, ou um adolescente, ou até mesmo um jovem, um adulto, que não fala, que não mantém uma interação boa com ela, que dá trabalho para comer, que dá trabalho para tomar banho. Então, assim, as coisas do dia a dia, aquilo que é próprio da vida cotidiana, para essa mãe é muito mais difícil. Então, quando ela chega à igreja e ela vai conversar sobre o quê? Exatamente sobre isso que ela vive no dia a dia. E isso muitas vezes pode ser ouvido pela igreja, né? Percebido pela igreja como que reclamação, como falta de fé. E às vezes não é isso. Eu simplesmente estou relatando o que foi o meu dia a dia. E o meu dia a dia não vai mudar. Então hoje eu vou conversar sobre isso, amanhã, depois de amanhã, porque a minha vida é isso. Então, ouvir isso e ter essa empatia, no sentido talvez de dizer até mesmo para essa mãe, olha, eu não tenho a menor ideia do que você está vivendo, porque se eu não vivo isso, eu não tenho como avaliar isso, mas eu entendo que é difícil, eu entendo e eu posso estar aqui para te ouvir, para orar com você. Isso já é mais do que suficiente, é tudo isso que a mãe precisa. Ela não precisa de julgamento. Bom, e aqui vamos fazer uma observação, que é exatamente isso. O acolhimento começa quando aprendemos a ouvir com o coração. Às vezes, o maior gesto de amor é simplesmente estar presente, sem julgamento, oferecendo um abraço, uma oração e um ouvido atento. Que o Senhor nos ensine a ser essa igreja que acolhe e sustenta. Mas a irmã precisa ter mais fé. Então, ela tem fé. Isso não é questão de fé. Isso é questão do dia a dia, que é puxado, que é cansativo. Esse marido que chega à noite, pensem, é um homem que chega depois do trabalho e ele não tem uma esposa que vai conversar com ele. Provavelmente ele já chega naquela rotina, naquela tribulação toda, de dar alimento, de preparar o menino às vezes para ir para a igreja, colocar para dormir. Então assim, e ele chega e a mulher vai conversar com ele sobre o quê? Sobre como foi o dia. Porque esse menino me deu trabalho nisso, nisso e nisso. Então esse homem, ele vai escutar o quê? Aparentemente, reclamação. Mas também não é reclamação. É a vida daquela mulher. Agora,
Ele chega e ele vai conversar com os obreiros, ele vai conversar o quê? Ah, porque eu chego em casa, eu não consigo conversar com a minha mulher, porque é só reclamação. E aí os obreiros também precisam entender, é a vida dele. Ele não está reclamando de nada que não seja real. É difícil. Então, essa esposa se ressente de não ter um espaço, um momento para o seu esposo, né? Para ser também cuidada por esse esposo e cuidar dele, assim como o esposo também. Ele se ressente. Eu não tenho um espaço para ser o esposo. Eu tenho que ser pai. Eu tenho que ajudar num monte de coisa. Então, são famílias que nós precisamos entender isso. E o obreiro ouvir e também se colocar, olha, eu estou aqui à disposição, eu posso te ouvir, eu posso orar com você, mas entender o que você está vivendo, não tenho. Eu não tenho essa vivência. Então, isso é importante. E uma das grandes preocupações dos pais é: quando eu não estiver aqui, o que vai ser do meu filho? O que será do meu filho quando ele crescer? Qual é o futuro que o aguarda? Quando eu não estiver aqui para cuidar dele, quando eu não conseguir mais cuidar? Então, são angústias naturais em todos os pais, mas que na criança, no adolescente ou no jovem com deficiência, isso é muito mais angustiante, é muito mais complicado para os pais. E lembrando também que se tem irmãos, como que o irmão está situado nessa dinâmica familiar. Porque muitas vezes esse irmão, ele se sente meio largado de lado. Por quê? Porque a preferência é sempre o irmão com deficiência. É onde eu tenho que sair com seu irmão para levar para terapia. Se tem alguma desavença enquanto criança do brinquedo ou do alimento, é o irmão que não tem deficiência que tem que ceder. Então, são questões que esse irmão também traz para a igreja. E, se for o caso de crianças, adolescentes, nós temos o cuidado de que, na classe, né, nós como professoras, olharmos para essa criança como ele, como ela, e não como o irmão ou a irmã de fulano de tal. Não é o irmão da criança, né, do menino que tem síndrome de Down. Não é a irmã do menino que tem autismo. Não, ele é ele. E a criança é a criança. Então, nós atendemos as necessidades, a necessidade de ver aquilo que ele está vivendo em casa, e nós, como professores, temos esse acolhimento. É um lugar a mais que ele tem para trabalhar essas angústias, para que eu possa acolher e dar atenção. Então, são atitudes pequenas, mas que fazem toda a diferença com essa família. Então, cumprimentem essa mãe, cumprimentem esse pai, porque muitas vezes a igreja não se aproxima, nem mesmo para cumprimentar. Então, nós temos relatos de irmãos que se ressentem disso. Olha, eu não sou vista na igreja, eu não sou visto na igreja, ninguém chega perto de mim, ninguém nem me cumprimenta, porque às vezes a gente fica receoso, porque o menino está lá dando tanto trabalho, será que eu vou chegar, eu vou atrapalhar? Mas eu posso cumprimentar. Se eu não consigo estender a mão para que ela possa me cumprimentar ou ele possa pegar na minha mão, que eu chegue perto. Irmã, a paz do Senhor. Irmão, a paz do Senhor. Então, vamos ter esse olhar, né, para identificar essa família, essas pessoas na igreja e acolhermos, porque a igreja é lugar de acolhimento, é o lugar onde eu vou renovar as minhas forças, é o lugar aonde eu vou me fortalecer para vencer as dificuldades que a vida me impõe. A todos a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, não é? Agradecemos a nossa querida irmã Amin por essa palavra tão rica e necessária. Hoje nós aprendemos que acolher a família é tão essencial quanto acolher a pessoa com deficiência. Que possamos levar esta reflexão para a prática, sendo igreja que escuta, que ora e que se aproxima com amor. Que cada mãe, cada pai, cada irmão encontre em nós o apoio e o cuidado que refletem o coração de Cristo. A paz do Senhor a todos.